Não é muito complicado, uma vez que a gente já tem essa medição da resistência fixa. Tá? Bom, vamos medir com analógico e com digital, vou mostrar aí como é que é a medição das duas maneiras. Familiarizar com a posição correta aqui da chave, da leitura, e reconhecer o estado delas, se ela está boa ou se ela está com algum defeito. Bom, primeiramente, vou verificar com o ohmímetro analógico. Aqui é um desenho simples que mostra o funcionamento dessas resistências. Tá? Tanto a ajustável como a variável funcionam da mesma maneira. Tá? Observem aqui. De A até B é uma resistência fixa comum. Ela mede o valor que está no corpo. Se eu mexer no ponto médio, nesse B aqui, e tiver aqui de A para C, não altera nada. O valor não vai ser alterado, porque de A até C são valores fixos. Tá? Então, não tem problema nenhum. Bom, e de A para B ou B para C, ele vai funcionar como uma resistência variável ou ajustável. Tá? Então, no momento que eu meço de A para C, eu tenho uma resistência fixa. É esse desenhozinho aqui em azul. Quando eu meço do B, que é o ponto médio, para qualquer um dos dois terminais, eu vou poder variar esse ponto médio. O ponto médio ele movimenta, pode modificar ele, e verás que o valor vai variar. Então, esse é o funcionamento de um potenciômetro, de uma resistência ajustável ou variável. Todas funcionam do mesmo jeito. A diferença do ajustável para o variável é a robustez. O ajustável ele é um componente mais frágil. Ele foi feito para fazer pequenos ajustes e deixa ele paradinho lá, quietinho. Não vai usar ele toda hora. O potenciômetro ele é desenvolvido para uso contínuo, como antigamente um volume, algum controle de velocidade de algum motor, de ventilador, coisas que você pode mexer toda hora. Então, toda hora estás a mexer, então ele é mais robusto, ele é mais forte, ele aguenta mais. O funcionamento é o mesmo, não muda em nada, é esse funcionamento que está aqui. Esses dois aqui, A e C, a gente chama de extremos, e o B chama de ponto médio. De extremo para extremo, é um valor fixo, a resistência é fixa. De B para qualquer um dos extremos, a resistência é variável. Aí, à medida que mexes no botão, terás, então, uma variação de resistência. Tá? Então, está aqui, ó, eu colocando o nome, né? A e C são chamados de extremos e o ponto B é o ponto médio. Tá? Eu coloco aqui que, claro, né? Se eu pegar A e B, tá? Ponto médio e um extremo, se eu encostar esse ponto médio em A resistência vai ser zero, tá? Porque vai ser um fio ligado no outro. No entanto, quando o B está ligado no A, de B para C eu tenho a resistência toda. O ponto médio está ligado no A, então de B para A resistência é zero, de B para C a resistência será total. Se eu inverter, se eu movimentar o ponto médio, eu vou mudando essa característica. De A para B vai sair do zero e vai aumentando, enquanto que o cursor, quando vai aproximando do C, em relação ao C, vai indo para o zero. Então, elas revezam de acordo com o ponto médio. Se para um lado está zero, para o outro lado está resistência total. Se de B para C é zero, do outro lado resistência total. Então, esse é o funcionamento aí. Tá? Como que a gente vai verificar? Como é que a gente vai medir esse componente? A medição do componente é verificar o funcionamento dele. Ou seja, tens que ver o valor que está marcado no corpo. Tá? Para quê? Para poder escolher qual vai ser a posição da chave. O valor do corpo, escolhido lá, visto o valor do corpo, a gente escolhe a posição da chave. Uma posição da chave que a gente possa medir o valor, como na resistência fixa. Faz o ajuste de zero, porque
esse é um ohmímetro analógico. Analógico, toda vez que mudas de posição da chave, deves fazer o ajuste de zero. Cuidado com o erro de paralaxe. Erro de paralaxe é o erro na medida, na medição do ponteiro, na leitura. Se virares a cabeça para um lado ou para o outro, poderás ver um valor diferente. Então, deves olhar sempre de cima para poder verificar o número que aquele ponteiro está ali indicando. Não evita olhar inclinado para o multímetro analógico. O valor pode estar errado. Tem que estar sempre 90 graus em relação à escala. Aí coloca as pontas de prova no A e no C e verás o valor do corpo. Se o potenciômetro ou a resistência ajustável for de 100 ohms, verás 100 ohms. Tá? Ele não tem polaridade, a resistência ajustável e variável não tem. Qualquer posição que colocar de A para C, a leitura será idêntica. Desde que seja de A até C, ou seja, de um extremo para o outro. Colocar as pontas de prova agora do ponto médio para um lado, que no caso aqui eu chamei de A. O que vai acontecer? À medida que rodas o núcleo, ele irá de 0 até o valor máximo do corpo. Ele não vai dar valor maior que o valor do corpo, né? Então ele vai de 0 até o valor que está marcado no corpo. Depois inverte, pega de B para C e faz a mesma coisa, roda, terás que ir de 0 até o valor máximo do corpo. Tá? Essas são as duas medições, de um lado para o outro. Ou seja, de A até C, de extremo para extremo, é o valor do corpo. Do meio, do B para um lado e do B para o outro lado, mexendo o núcleo, terás de 0 até o valor máximo. Tá? Então, vou mostrar um exemplo aqui. Ó, esse trimpote, que também é chamado o resistor, a resistência ajustável, é também chamado de trimpote, tem um valor de 22K. Então, eu escolhi a posição da chave de 1K. Então, eu vou colocar a posição da chave aqui de 1K, tá? E vou colocar, então, dos extremos e ele vai marcar o valor. Aqui é um valor fixo, uma resistência fixa. Peguei aqui de um extremo a outro, o fio azul está num ponto e o fio verde está no outro, ou seja, A e C. Tá? É uma resistência fixa, 22 ohms, 22 vezes 1000, 22K. Tá bom? Ele está dando a marcação correta. Tá? Então, aqui, ó, 22K, o valor está perfeito. Agora, eu vou fazer a medição do ponto médio para os extremos. Aqui eu coloco um pequeno vídeo mostrando. Ó, eu peguei de um ponto médio a um dos extremos. Olha lá. Rodando o ponto médio, eu vou de 0 até o valor máximo. Tá? Esse pequeno vídeo ele demonstra isso. Vou até colocar novamente aqui. Ó. Olha lá. Eu rodei, ele saiu de 0 até o valor máximo, depois voltou novamente até o 0. Então, ele está funcionando perfeitamente. Ele está indo de 0 ao valor máximo. Depois eu faço a inversão das pontas de prova, tá? E tem que dar a mesma coisa. Vamos ao exemplo 2. Ali eu faria a mesma coisa do outro lado, né? Aqui eu tenho um de 470K. Ó. Até consegui fazer uma foto boa aqui para conseguir verificar que isso aqui é uma peça pequena. Não é tão fácil de ler assim às vezes, né? 470K. Então, 470K, eu vou usar a posição máxima de 10K e ele está aqui próximo dos 50. Tá? De extremo para extremo aqui, ó, uma resistência fixa. Coloquei lá, ó, um pouquinho antes dos 50, ele estaria dando 500K e estaria dando talvez 490 aí, mais ou menos. Mas tá bom, tá dentro da tolerância, tá dentro, né, de um valor razoável. Tá? E agora eu vou fazer o teste lá, rodando de um lado para o outro, ele vai de 0 até o valor máximo. Ele fazendo esse movimento de 0 até o valor máximo, ele tá bom. Isso eu faço tanto para um lado quanto para o outro. Tá? É só aí que, no caso, colocar. Tá vendo que eu estou colocando aqui o branco é um ponto médio e o azul aqui, o preto no azul. Polaridade não tem, pode ficar à vontade.
qualquer posição que colocar está ok. E faz agora para o outro lado também. Faz para o outro lado, ele vai dar a mesma coisa, está correto. Vamos ao exemplo 3. Aqui, um de 10K, um tripotezinho vertical. Esse aqui já tem uma posição vertical, observa que ele é encaixado assim, em pé. Aqui ele tem uma posição horizontal, tem alguns que são posição horizontal que ficam deitados, né? Vai ser de acordo com o projeto que será escolhido o modelo, né, de posição. Aqui eu coloco em 1K, está próximo de 10K, vai dar próximo do 10, de extremo para extremo lá, deu um pouquinho abaixo, mas está ok, 9,5, está dentro da tolerância também. E colocando agora em movimento, veremos, ó, ele vai ter que sair de 0 até, ó, eu botei para 0 e ele vai até a posição máxima que é 10, ó, vai e volta. Está correto, está funcionando perfeitamente. Tá? Aí inverte, faz a mesma coisa, o mesmo procedimento. Tá? Bom, aqui temos um outro exemplo, valor de 100K, ó, está escrito aqui. Esse já é uma posição horizontal, ele fica deitado. 100K, usei a posição vezes 10K, vai dar em torno de 10 também, porque 10 vezes 10 dá 100, 100K. Ó, deu um pouquinho acima, está dando um pouquinho acima ainda. Tá? Colocamos, então, a ponta de prova e vamos variar. Ele vai do valor máximo até 0 e de 0 até o valor máximo. Ó, pronto. Isso também, todos esses componentes estão novos, todos eles estão funcionando perfeitamente. Inverte as pontas e faz a mesma coisa. Bom, agora com o ohmímetro digital. Ora, com o ohmímetro digital, o que muda do ohmímetro digital para o analógico? O ajuste de 0, não precisa mais. O digital não precisa de ajuste de 0. E o valor lido é no ecrã. Então, o valor é no ecrã. Ou seja, não tem mais um ponteiro. O que simula o ecrã? O número aumenta e o número diminui. Ele vai aumentar e vai diminuir. É a única coisa que fica diferente. Ou seja, verifica o valor no corpo, verificou o valor no corpo, escolhe a posição maior do valor do corpo, sempre uma posição maior para poder medir, como uma resistência fixa, coloca de um extremo ao outro, depois faz a medição do ponto médio para um dos extremos, para um e para o outro, variando o núcleo. Então, vamos ver aqui. Aqui é o exemplo 1. 22K, horizontal. Então, 22K, eu não posso usar a posição de 20K, porque a posição de 20K é menor. Então, eu sou obrigado a botar na de 200K. Deu 21,7, o valor está bom, está próximo de 22, de extremo para extremo. Agora eu coloco do ponto médio para um dos extremos e giro o ponto. Ele sai do valor máximo em direção ao 0. Zerou, valor máximo. Não vejo diferença praticamente nenhuma. O digital, para medição de resistências, é melhor. Eu acho que ele é melhor, é mais fácil, né, do que o analógico, porque o valor está aí escrito no ecrã, vai diminuir, vai aumentar. Aí inverte, faz do ponto médio para o outro extremo, tem que acontecer a mesma coisa. Vamos ao exemplo 2. O exemplo 2, um de 470K. Eu agora vou usar a posição maior aqui, que é de 2000K, porque é 470. Deu um pouquinho acima, 496. Não foi muito diferente do outro lado analógico, deu o valor aproximado. O analógico eu não consigo determinar com tanta precisão. Estava lá próximo do 50, né? Próximo do 500, mas a gente ficou na dúvida, porque estava um pouquinho antes do 500. Então, mas o digital consegue uma precisão melhor. Agora vamos do ponto médio aos extremos, ele vai de 0 ao valor máximo, ó, e retornando novamente, ele volta a 0 novamente.
e inverte as pontas e faz a mesma coisa. Inverte para o outro extremo e faz a mesma coisa. Agora vamos aqui à resistência de 10K. A posição da chave será de 20K, uma posição acima da de 10K. Deu 9,3, tá bom também, está próximo do valor. A medição faz da mesma forma, vamos rodar o ponto médio, valor máximo até 0. Foi e voltou, tá ok. Inverte as pontas de prova, lá para outra, do ponto médio para o outro extremo e faz a mesma coisa. Exemplo 4. 100K. Aqui deu um pouquinho acima, 105K, não tem problema. Né? Coloco as pontas de prova do ponto médio para um dos extremos e rodo o tripote. Ele vai do valor máximo até 0 e vai voltar. Né? Claro que tem um tempinho, né? Ele tem um retardozinho que ele vai até chegar ao 0. Né? Então, tem que, às vezes, esperar um pouquinho para ele chegar lá no valor do 0. Aí coloca no outro extremo e faz a mesma medição.